Fiz alguma coisa de errado aqui e derrubei todo mundo. Desculpa. O cabelo tá com umas pontas. Vamos lá. Agora eu acho que vai dar certo. Ei! Transmitir ao vivo com Marcelo. Olá, pessoal da Controle. Sejam bem-vindos. Marcelo chegou? E aí, Olá, Marquito? cheguei. Deixa eu baixar aqui. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilo. Cortar seu cabelinho? Cortei, Ah, né? você Não, gente. atualizou na quarentena. Burlamos um pouquinho a quarentena, a gente foi cortar o cabelo. Não, mas já tá Tem que dar uma... autorizado, usando máscara e ficando a 1,5 m de distância, né? Tá ficando seguro. Ah, não, teve. Foi necessário dar uma geral, né? Depois de 40 dias, literalmente dentro de casa, foi, meu Deus. Já era a Né? hora. Necessário. Eu tava quase fazendo caixinhos, assim, né? Exagerado. Enfim, está muito bonito, vai seu novo cabelo. Eu tô aqui tentando ajustar aqui no vídeo, tem umas pontas, meu cabelo tá meio rebelde ultimamente. Diz que o Não, não, corte tá é bom, assim tá mesmo, é bom. pra deixar leve. Mas eu não sei, às vezes eu acho que eu tô Sim, enjoando. bem isso. Mas vamos lá. Nosso tema de hoje é planejamento estratégico. Eu vou adicionar aqui como comentário. A gente vai Isso. falar de planejamento e replanejamento, que eu acho que é tão importante quanto, né? É um assunto que a gente já vem conversando, né? Eu acho que todo mundo já deve ter escutado alguma live, alguma coisa sobre o tão famoso, né, planejamento estratégico. Mas uma coisa que é muito importante, que poucas pessoas, né, até então, poucas pessoas eu ouvi comentando, são as subfases, né, do planejamento. As pessoas acham que é simplesmente só colocar um objetivo no papel, pronto, estou Se planejado, né? fosse fácil assim, não é mesmo? Então, é muito importante a gente identificar todas as fases, o passo a passo, né? Existe sim um passo a passo necessário para a gente definir, né? Então, é muito importante a gente destacar isso e frisar, né? Não só o planejamento em si, planejamento estratégico, mas todas essas fases do planejamento para que a gente consiga, sim, no final desse processo, dizer, ok, temos um planejamento muito bem estruturado para o semestre, para o trimestre, para o ano, para o período, né? Cada um vai definir aí, quantificar o seu período, mas para as pessoas terem essa segurança, elas têm que saber se elas realizaram ou não esse passo a passo. Então, muitíssimo importante analisar esses aspectos, que é o que a gente vai discutir hoje, então, né? Muito bem. Então a gente começa falando de planejamento e planejamento estratégico é uma disciplina da administração, que nós dois Amo. somos professores, né? E é uma disciplina não em termos só de cadeira da faculdade, mas uma disciplina porque existe um método para você seguir. Então, eu gosto muito dessa explicação da palavra disciplina, né? Que significa, vem da mesma origem que a palavra discípulo e significa algo, a capacidade de você seguir um método e perseverar nele. Então, o planejamento estratégico, ele exige também essa disciplina, porque não adianta você fazer uma vez e simplesmente, né, esquecer que tá ali. Uhum. Tem muita empresa que faz planejamento estratégico, contrata consultoria, quer dizer, paga alguém para auxiliar e depois coloca isso na gaveta, num PDF lindo, maravilhoso, que nunca ninguém olha, né? Eu já visitei uma vez uma organização, uma grande empresa, que eu fui fazer um curso sobre. O curso era gestão de equipe, não tinha a ver com planejamento estratégico. Mas como nós temos os olhos treinados, né? Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que tinha alguns murais com um painel do BSC, que é uma metodologia de planejamento estratégico. Uhum. Quando eu olhei os painéis, eu falei, nossa, daí eu parei para ler, né? Porque sim, eu gosto de ler quadros, né? E painéis de empresa. Né? E aí, no meio do curso, eu mencionei, não, porque vocês têm um objetivo estratégico na área de pessoas, tá, tá, tá. E eu vi que as pessoas ficaram me olhando com aquela cara assim de quê? Aí, na hora do intervalo, eu perguntei pra pessoa que tinha me contratado. Eu falei, escuta, eu vi que o povo fez uma cara esquisita quando eu falei do planejamento. Vocês não trabalham com BSC aqui? Que eu vi, né, um quadro. Aí ela, isso aí
A diretoria queria fazer Balela. bem isso, assim. A diretoria queria fazer um negócio, daí contrataram uma Uhum. consultoria chiquérrima, vieram aqui, sentaram, foram para um hotel, ficaram 3 dias lá com eles e saíram com esse quadro, pregaram em todos os murais aí. Aí eu, Enfeite, enfeite. isso, gente. Aí eu falei, tá, mas você sabe que tem uma meta ali de gestão de pessoas que é da tua área, porque eu tava lidando com a gerente de RH. Aí ela falou, isso aí, liga não. E eu falei, tudo bem, eu não tenho nada com isso. Então, assim, às vezes acontece, e eu tô falando do exemplo de uma empresa grande, que se perdeu no método, né? Mas tem muita empresa pequena que também, né, busca ajuda, tenta, né, criar métodos, etc. E acha que tá feito porque tem um quadro. Né? É como você pular 7 ondinhas, fazer uma promessa de 1º de ano e achar que aqueles quilos estão perdidos porque você pulou onda, né? Ou que matriculou na academia e já perdeu, né? Uhum. Ou já ganhou todos os músculos. Né? Então, Meta atingida, meta atingida. tipo, missão dada, missão cumprida imediatamente, não existe Isso. isso. Então, isso é bem importante, que o que a gente vai falar aqui como método, que não seja para você ter um quadro na sua parede da sua empresa, mas para efetivamente você botar em prática, né? Realizar. E às vezes é melhor Uhum. ter uma meta pequena, simples, que você cumpre, do que fazer um quadro de BSC com 18 indicadores vinculados, que as pessoas olham e faz a cara que eu vi a moça fazendo. Isso aí, a diretoria foi no final de semana no hotel e viu. Não, mas tu comentou uma coisa que é bem importante, Alice, né? A gente, como professores, essa é uma disciplina, e na FGV eu sou professor responsável pela disciplina de administração estratégica. E quando no primeiro, né, nas primeiras aulas, nos primeiros encontros, a gente pergunta para os alunos, né, qual que é o entendimento, por ser uma disciplina especificamente de final de curso, né, no último ano ali do curso. Então, né, pressupõe-se que os alunos já têm ali a bagagem, já conseguiram, né, caminhar por diversas áreas da gestão, e aí a gente pergunta, né, eu pergunto o que eles entendem de administração estratégica, o que é o planejamento estratégico. Ah, professora, a definição de objetivos. Ok, né? E E não, define o objetivo e define o objetivo. Tá aí o planejamento estratégico da empresa. Eu falei, e as etapas? Okay. Para pra 10% do que eu planejamento? preciso de um Okay. semestre inteiro para aprender isso? Não, basta, resolvido. Definição de objetivos, ótimo, gente, acabou a aula, vamos Sim, embora. tem Não, uma aula né? que é Smart e acabou. Infelizmente, não é só isso, né? A gente tem um processo antes e um processo após, né? Que a gente tem que justamente para chegar nesse objetivo e de que forma que a gente vai executar esse objetivo, né? E vamos então falar desse processo. Começamos o planejamento estratégico olhando para dentro ou para fora, Marcelo, me dizem. Para dentro, né? Conhecermos quem nós somos, né? Conhecer a empresa que nós somos, mas sem desconectar também com o lado externo. Né? Então, essa análise, que é o que a gente chama ali, né, de matriz fofa, análise SWOT, matriz fofa, né? Vou A tão fazer uns famosa. desenhos aqui para ilustrar enquanto você fala, tá bom? Isso, a tão famosa matriz fofa, né? O que a matriz fofa ela propõe? Que a gente analise as nossas forças, as nossas fraquezas, ou seja, a gente analisa o nosso ambiente interno, o que a gente faz de melhor, quais são os nossos pontos de melhoria, as nossas fraquezas, né, como ele chama, e quais são os nossos pontos fortes, o que nós temos de mais forte na nossa organização. Então é muito importante a gente conhecer como é a nossa empresa, analisar como que foi a nossa empresa nesses últimos períodos, nos últimos tempos, como que foi o desempenho da empresa, né, diante dos contextos que se apresentaram anteriormente. Aí, ó, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, exatamente. Né, a matriz fofa é esse quadrante que a Alice colocou ali para nós, super simples de ser analisado, né, em cada quadrante a gente analisa. Nos quadrantes superiores, a Alice colocou análise interna da empresa e nos quadrantes inferiores a gente tem que analisar também externamente a nossa empresa, ou seja, quais são as oportunidades que esse mercado está nos oportunizando, que ele está nos oferecendo, né? Diante agora dessas mudanças econômicas, dessas mudanças sociais, de estrutura,
quais são as oportunidades de mercado que estão surgindo, né? Infelizmente, tivemos uma quebra de empresas expressivas, ou seja, quem conseguiu se manter no mercado, ao analisar esse mercado, vai ver que existe um mar de oportunidades que estão vindo nesta nova maré, né? A gente pode Exato. dizer que a gente está numa nova maré. Sim. Então, analisando quais são essas oportunidades, mas também sem esquecer que existem ameaças, né? Eu diria que antes da nova maré a gente tá num tsunami. Depois que ele passar, a gente vai viver a maré, né? Ainda estamos assim, se afogando. Mas essa A questão. tsunami já passou, né? A grande onda já passou, só que não dá pra esquecer que tem o repuxo. Ela tá voltando. Que o repuxo é o que faz o maior estrago, né? A onda vem, bagunça e depois ela passa rasteira. Exato. Então eu Então, acho que a gente ainda não tá numa nova maré ainda. A gente tá, né? Mas vai ser um novo, né? Assim, um novo normal. uhum, E isso é importante a gente avaliar quais são as suas forças e as suas potencialidades e quais são as suas fraquezas para que você viva esse novo normal. Então, esse planejamento estratégico, ele não pode ser mais do mesmo, né? sim. Senão, não tem por que planejar se você pretende continuar fazendo a mesma coisa. Isso aí não é, né? O planejamento, ele é uma ferramenta para transformar, para Uhum. aumentar, para criar. Então, muita gente, eu posso imaginar as pessoas vendo matriz SWOT, vendo isso aqui e falar, meu Deus, oh, né? Vira o olhinho assim, ai, coisa antiga. É igual a gente falar de PDCA ou de alguma outra ferramenta também, que tem um pouquinho mais de anos, né? Mas, gente, é o que sintetiza a percepção de cenários. Então, quando a gente olha para dentro e para fora, nós conseguimos entender quais são os cenários que a gente tem. Então, você tem um cenário super otimista, que é a força e a Uhum. oportunidade se unindo. Oportunidade. Né? Você tem um cenário super pessimista, que é a fraqueza e a ameaça se unindo. Então, de onde vêm os cenários? De uma matriz SWOT bem feita. E aí, Uhum. de onde que a gente tira informação? Pesquisa de mercado. Não existe planejamento estratégico feito sem bússola. Né? Tem gente que fala, não, vou fazer um planejamento, eu quero faturar 5 milhões. Ele fala, tá, com base em quê? É como a pessoa que vai abrir uma empresa. Teve uma vez, uma pessoa me contratou que o filho dele tinha um negócio, queria abrir um negócio. Aí foi pedir dinheiro pro investidor, o investidor era meu amigo e falou assim, olha, deu meu cartão e falou, pede para essa moça aqui fazer um plano de negócio para você, porque você precisa repensar o que você quer. Aí ele me contratou, mas ele estava certo que ia virar milionário, tanto que ele já estava até buscando investidor. E aí quando eu fui ouvindo, né, a ideia do negócio, ele contou que era um aplicativo e tal. Aí eu falei, tudo bem, quem é teu público? Ele, todo mundo. Aí eu já pensei, vou ter trabalho. Aí eu, amigo, olha só, Né? todo mundo é muita gente. Aí eu fui bem no básico, né? Quais são os idiomas que o seu aplicativo vai estar disponível? Dele, em português. Eu falei, então não é todo mundo, né? São as pessoas que falam Uhum. português. Daí ele já começou a entender a lógica. Aí eu falei, e você vai construir linguagem para iOS ou para Android? Ele, a gente já está desenvolvendo em Android. Eu falei, então não é todo mundo é Android, é todo mundo que tem smartphone. Uhum. E aí a gente foi, no fim a gente chegou na Grande Florianópolis, com um potencial de atendimento de 200 mil pessoas. Então a gente conseguiu. Então, conhecer as suas forças e suas fraquezas é também entender mais do teu mercado, né? Do seu Sim. potencial como empresa e do potencial do mercado. Porque senão a gente faz estratégia maluca e depois sai Uhum. reclamando da sorte. Ou do azar, ou do. Enfim, né? Então, cuidado com isso. A gente está vivendo um momento que dá medo, porque tirou muitas seguranças e certezas sobre o mercado, sobre o Sim. potencial consumidor. A gente sabe que vai ter esse repuxo, né? Que vai ser uma recessão econômica que a gente deve demorar alguns 3, 4 anos para recuperar. Então, é o momento de fazer um replanejamento mais moderado, né? A gente faz um plano otimista de que tudo vai dar certo e tem que estar preparado para isso, mas a gente também tem que considerar muito forte as ameaças e a estruturação de fraquezas.
Muitas Sim. empresas que não tinham, por exemplo, que o caixa era uma fraqueza, né, num momento de crise em que não tem entrada de dinheiro, isso pode ser Uhum. determinante para um cenário pessimista se instalar Sim. total. Então, quem não fazia cenário agora talvez comece a considerar isso, né? A gente vai se recuperar de que forma? Então, construção de cenários. Olhar dentro e fora e fazer cenários. Otimista, força aí, Otimista. Uhum. oportunidade super, né, funcionando. Pessimista, fraqueza e ameaça, deu Dominando ruim todo ali. o teu mercado. E o moderado é quando você tem, né, algumas oportunidades, suas forças se mantêm, você consegue estruturar fraquezas, que alguns chamam de realista, que é o que mais tem mais chance de acontecer, né? Uhum. De se confirmar que tanto coisas positivas quanto negativas vão surgir. Uma vez que a gente entendeu o cenário, aí vem o que os seus alunos bem colocaram, né? Definir os objetivos. Que é os objetivos. Que foi, tu colocou uma situação que a gente consegue facilmente entender, né? De nada adianta eu definir o objetivo da minha empresa, de expandir a minha empresa. Ah, eu quero fazer investimentos, eu quero mudar de loja, ir para um espaço maior, atender, né, o dobro de pessoas que eu atendo. Só que se eu não tenho caixa, se a gente não tem caixa, não tem como a gente realizar esse objetivo. Então, qual que é o nosso objetivo anterior, nosso objetivo primário? Justamente captar caixa, objetivos para desenvolver objetivos para o levantamento de recursos. Por isso Exato. que essa estimativa de cenário ela é extremamente importante, né, baseado, como a gente já falou, nas oportunidades e nas forças e nas oportunidades, nas fraquezas e nas ameaças, porque aí sim eu vou conseguir saber o que está acessível para os Sim. próximos 2, 3 meses, o que eu posso fazer dentro do semestre, dentro do ano, aí que a gente vai conseguir definir quais O são os objetivo. próximos passos da empresa de forma realista, de forma, né, específica, realista, mensurável. Então, de forma precisa, a gente consegue só definir esse objetivo. O objetivo de todo mundo é crescer, né? Ah, porque eu quero crescer, expandir, abrir filiais, ser conhecido nacionalmente. Só que como que a gente vai fazer isso se a gente não tem a mínima estrutura de caixa dentro da empresa, se a gente, né, não consegue comprar com fornecedores, enfim, né, tem uma série de questões que é importante a gente analisar antes, justamente nessa análise de cenário, que aí sim a gente vai conseguir, a partir desses resultados que a gente encontra, definir quais são os objetivos que a gente vai realizar no próximo período. Né? Então é muito importante essa simulação de cenários. Posso compartilhar com vocês uma questão? Claro. Justamente sobre simulação de cenários, né? Alguns que me conhecem, já vi aqui na live, antes de trabalhar com a Alice como consultora, antes de ser professor, eu tive um café, né? Sou administrador de profissão, de paixão, mas sou gastrônomo, que eu falo, né? De coração. Então sempre gostei muito de, sempre Figo, gostei muito da ainda área não da provei nada que gastronomia. fica aqui registrado em rede nacional, internacional. Ó, Quero. só pra te fazer, fiz um bolinho integral hoje pro café da tarde. Tá vendo, gente? Essa pessoa. Ai. Então, só É. voltando rápido. O Juan que me conhece, o Juan também é administrador, entende muito bem o que a gente está falando. O Ludovic Café era o meu café. Eu Uhum. fiquei com o Ludovic em Porto Alegre, a gente ficou aproximadamente por um ano. E a gente teve que encerrar as operações. Por quê? Né, esse eu acho que é o momento mais difícil dos empresários, que é essa virada de chave, né? Que é justamente agora nesse momento de coronavírus, Uhum. como a gente falou, o próximo cenário que está vindo, ele não vai ser o cenário que nós tínhamos anteriormente. É necessário que todos virem a chave. No meu caso, né, eu tive que virar essa chave por quê? Analisando os períodos anteriores, eu não consegui acumular capital de giro. Ou seja, uma das minhas fraquezas era não conseguir acumular capital de giro. O que é o capital de giro? Dinheiro em caixa, né? Não conseguia ter um acúmulo de dinheiro em caixa. O dinheiro que entrava, eu utilizava para pagar todas as contas e eu, como era um negócio novo, mensalmente eu fazia pequenos investimentos em equipamentos, né? Um liquidificador profissional, batedeiras, fornos. Então eu fui porque justamente eu já abri um negócio com Uhum. pouco capital, então eu não consegui nesse primeiro ano acumular capital de giro. Então eu fui, né, e logo foi bem no ano de 2015 isso, quando veio a crise nacional, a crise do estado do Rio Grande do Sul, o café era lá em Porto Alegre, então eu comecei a fazer simulação de cenários. Se eu já tinha, né, estava chegando ali o verão, quando foi em agosto, meados de agosto, eu comecei a perceber meu faturamento baixar.
começou a baixar. Só que ele começou a ter uma baixa de 20% por mês. Uia! Baixou agosto, baixou setembro. Quando baixou setembro, ligou a luzinha. Opa, 20% de redução por mês do faturamento. Como que eu estarei em dezembro? Fui lá simular os cenários, justamente, dos próximos 6 meses. Se o meu faturamento baixasse 20% por mês nos próximos 6 meses, será que eu iria ter capital, eu iria conseguir levantar o recurso para pagar as despesas básicas? E eu já sabia que o período de dezembro, janeiro, fevereiro e março eram períodos de baixa, porque é verão, verão de Porto Alegre é aquele verão escaldante, todo mundo, né, economiza ali um pouquinho durante a semana, porque final de semana vai para a praia, então no ramo né, de cafeteria é um período de baixa, justamente como eu sabia isso, conversando com vários empresários do ramo, né? Aí vem o networking, que é muito importante. Como que tu conhece o teu ambiente? É conversar, gente, né? Conversar com os empresários da região, os teus próprios concorrentes, muito importante sim, né? Não é porque a gente é concorrente que a gente não vai conversar com eles, então são as principais fontes de informação, tanto os teus concorrentes quanto os fornecedores. Os fornecedores me traziam muito. Ah, porque a Ah, cafeteria do os fulano está fornecedores são vendendo. ótimos. São Ah, e o ótimos. que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo que tu tá aumentando o teu pedido de compra enquanto que os teus concorrentes estão diminuindo? Eles também são curiosos. Ou vice-versa, né? Uhum. Marcelo, o que que tá acontecendo com a tua empresa que tu não tá mais comprando? Os teus concorrentes estão comprando. Aí, opa, estão comprando, né? Então aí a gente começa. Então é muito importante fazer esse networking. E eu já sabia então, como era o meu primeiro ano, né, eu não tinha ainda passado por esse veraneio, mas eu já sabia que o verão ele era um período de baixa. Só que o meu faturamento começou a baixar antes do verão. Uhum. Então, com 20% de redução, justamente eu cheguei no resultado que a partir de janeiro eu ia acumular prejuízos. Prejuízos de 3, 4 mil reais por mês. E infelizmente esse era um prejuízo que eu não tinha como assumir, porque justamente eu não conseguia gerar capital de giro necessário. Então foi aí que eu tive que fazer a virada de chave de, né, ou mudar o local do meu negócio, fazer um reposicionamento, porque eu justamente identifiquei algumas falhas que eu cometi justamente nessa definição de perfil que a gente comentou Uhum. anteriormente. Então não é porque a gente fez uma vez a definição de perfil que esse perfil não mude, ou que a gente também não possa encontrar erros que a gente cometeu nessa leitura. Claro. Então, justamente fazendo essa definição de cenários, tanto pessimistas quanto otimistas, eu justamente consegui encontrar o momento correto de vender o meu negócio, justamente, né, para não ter um prejuízo ou uma perda muito grande. Né, agora, só para resumir, aconteceu justamente em dezembro, em novembro, final de novembro anunciamos a venda do negócio. Quando foi final de dezembro, realizamos a venda. Né? A nossa ideia inicial era mudar o ponto, mas justamente como a gente não tinha capital de giro, nós fomos, né, Uhum. condicionados, digamos assim, para não dizer obrigado, a vender o negócio. Né? Infelizmente, Uhum. naquele momento não tínhamos muita alternativa. Esse que é uma outra questão muito importante, né, da gente Sim. conseguir visualizar também. Então, naquele momento, né, surgiu a necessidade de vender o negócio. A ideia era vender até mesmo 100%, mas o universo conspira, né, a favor, digamos assim. E aí a gente conseguiu, né, vender apenas 50%. Então, o café ainda, mudamos o café de cidade, de posicionamento, de estratégias. Mudou completamente a forma de se posicionar. Os produtos continuam os mesmos, mas a forma da gente apresentar o produto, de posicionar o café, mudou Sim. completamente em função justamente desse novo contexto, dessa nova cidade. Então, essa definição de cenários, ela vai definir tudo. Como vai ser quais são os objetivos que a gente vai realizar ou não. E é importante, eu acho muito legal você trazer o seu relato, porque muitos empresários ficam travados, né? Quando vê isso, Uhum, meu, eu tô estudando cenário, tá me dando um desespero. Porque às vezes tem gente que sabe fazer projeção de cenário, mas não faz uhum. por cagaço, assim, né? Medo. Fala, meu, o cenário tá tão feio lá na frente que eu prefiro não ficar pensando, né? É, mas foi Porque exatamente. é tipo a pessoa que, sei lá, tem medo de entrar no avião. Ela não consegue se imaginar pegando voo, viajando, porque isso vai desesperando ela, né? Então, Uhum, quando você faz essa projeção e o cenário é desesperador, que pode ser o caso de alguém, das pessoas que estão nos assistindo, que foi o teu caso, né, há 5 anos, uhum. quando você viveu essa experiência, isso tá tudo bem ficar preocupado. Isso significa que aquilo é importante para você. Se você vê um cenário Sim, pessimista e não se preocupa, quer dizer que você não dá a mínima pro teu negócio. Então,
né? Então, ficar Uhum. preocupado faz parte do ser humano, né? Ficar assustado. Eu recebo, às vezes, pessoas falando, Alice, eu tô com medo. Então, gente, ter medo durante essa crise, medo de pegar o corona, medo de falir a empresa. Gente, faz parte. Você é um ser humano, né? Como Sim, você com certeza. relatou, você começa a ver, acende um sinal amarelo porque você está conectado, você está vendo os movimentos. É melhor ver, ficar preocupado e tomar uma decisão do que fechar os Uhum. olhos e falar, quer saber, eu não vou, não quero mais saber, né? Vou viver minha vida. E depois perceber que o faturamento caiu 60%, 70%. Sim, sem Então, dúvida. essa tomada de decisão de vender, de buscar capital, no teu caso 50%, que trouxe um Uhum. capital, que trouxe uma rediscussão do negócio, isso é Uhum. estratégia, né? Uhum. Porque o objetivo, ele é uma forma mais nítida do que você quer. Mas no teu caso, é um exemplo muito legal de que o objetivo principal era a manutenção da empresa. É Exato. o que a gente, dentro da Fundação Nacional de Qualidade, eles usam um termo que eu acho maravilhoso, que é perenidade, que é você se manter vivo e atual. Então, Uhum. não é ser uma empresa antiga, uma empresa atual, só que de longa data. Então, pela Exato. perenidade do negócio, você, no seu café, escolheu abrir mão de 50%, né? E de diversas decisões que você tinha tomado, talvez Uhum. sozinho, e compartilhar essa decisão com um novo sócio, de mudar de cidade, mudar de público, né? Porque o Uhum. público no interior é diferente do público de Porto É Alegre. diferente. Quando você diz os produtos são os mesmos, quer dizer, a essência, né, de que você colocou ali o coração na criação do Isso, bem isso. cardápio se mantém, mas você abraça outras frentes, outras Uhum. famílias, outros públicos. Isso é planejamento, e um planejamento feito com base em cenário, com base no objetivo, que foi a perenidade do negócio. Eu conheço empresários que são, desculpa o termo, se você se encaixa nessa, né, se servir aí o tapa, cabeça dura, teimosos. Teimosos por quê? Estão vendo o cenário, estão vendo as tendências, né, o consumidor fala, o concorrente fala, o Uhum. fornecedor fala, a mídia fala, o economista fala, todo mundo fala, não, mas comigo vai ser Não, não. quente, porque eu, sabe? Então, assim, isso é muito importante, que você tenha, você, empresário, também não é só feeling, ou eu sinto no meu coração que vai dar certo, porque achando que era possível, foi lá e fez. Aí vem um monte de frases da Disney, né? Aquela coisa linda. Mas, cara, vamos colocar o pé no chão. Qual é o teu objetivo? É manter a empresa? Porque tem muito Exato. empresário que o objetivo é puro ego. Então a pessoa, ela Uhum. não abre mão da criação dela, ou da coisa que ela fez porque foi o idealizador, e morre com aquele ego imenso, né? Finca Exato. o pé ali e não, e daqui a pouco não se recupera mais. E aí acumula prejuízo, acumula dívida para a família, quando vê estão tomando, né, tá com Uhum. o banco tomado, tá com tomado, por falta de humildade empresarial, digamos assim. Então, ser Não, é empresário é bem saber essa, recuar muitas vezes, né? Conta como é que foi essa, para você essa, essa lidar com essa ação. batalha, né? Do... Então, foi bem esse momento que a Alice colocou, óbvio. Antes de vender 50%, fui atrás de financiamento, fui atrás dos bancos, vi quanto eu tinha de crédito nos bancos, vi quanto eu conseguiria suportar de prejuízos acumulados, quanto a minha família conseguiria suportar, né, as fontes, as rendas que a gente tem, né? Então é exatamente isso. Só que justamente entender que naquele momento eu não tinha uma opção que continuar atuando naquele mercado, naquele local, naquele bairro, para aquele público, não era mais uma opção vantajosa de mercado. Eu precisava sim me posicionar. Então, aquela ação naquele momento foi crucial para garantir hoje a continuidade da empresa. E uma continuidade que a gente tem, né? Já fechou 4 anos já, né? Já fazem 4 anos da venda. E a empresa ela continua numa crescente, ela continua sempre se posicionando, continua, né, se reposicionando, trazendo novos produtos. Então, enfrentar aquele momento foi crucial. Só que é muito importante que a Alice falou assim, foi pé no chão, né? Como que eu agi diante daquilo? 95% das pessoas me diziam, Marcelo, não, continua, não vende, vai passar, vai dar certo. Eu falei, não, gente, eu sei que vai dar certo. A gente vai fazer dar certo, mas não deste formato. Deste formato como está,
eu tenho que ser realista. Deste formato não está dando certo, e diante dos cenários que nós temos, das estimativas econômicas, do que os especialistas, bem que ele se falou, do que os especialistas estão falando, do que a economia está me mostrando, do que os meus clientes estão falando, deste formato não vai dar certo. Então eu estou sendo realista. Infelizmente, né, foi a maior a decisão mais difícil, assim, da minha vida que eu tive que tomar até hoje. Imagino. Mas ela foi crucial naquele momento, porque eu fui extremamente realista e eu deixei de ser apenas um sonhador, né, sonhando com tempos melhores, idealizando tempos melhores. A gente tem que idealizar tempos melhores, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, deixar de escutar o que 95, para ser, né, para não ser tão radical, mas eu digo que foi assim, a única pessoa que me apoiou nessa vida foi a minha sócia, porque o restante, 98%, foi a minha sócia anterior e a atual sócia no momento, né? No restante, 98% diziam que não. Que, poxa, era o meu grande sonho, era a minha vida, eu tinha dedicado tanto tempo. Persiste, vai dar certo. Eu falei, não, gente, eu sei que vai dar certo. Mas é necessário mudanças, é necessário ação. Sim. Que é o que a gente vê hoje. E você lidou com isso, e como você falou, as pessoas falaram, o sonho da sua vida, você se dedicou. Hoje, 5 anos depois, você se arrepende? Nem um pouco. Nem um pouco, nem um pouco, porque é aquela questão de propósito, identificação. A gente tem que fazer essa análise justamente de como nós queremos estar. Então eu vejo que hoje aquela ação, eu penso assim, né, analisando toda a questão financeira que envolve ter um negócio, né? Realmente foi a minha primeira experiência como empresário. Então, depois que eu tive conhecimento de como é necessário um dispêndio financeiro tão grande assim, eu vejo que naquele momento, para justamente eu me desenvolver como profissional, justamente foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu não me arrependo de forma alguma. É o que eu sempre comento, né? A veia empreendedora, ela está sempre dentro de mim, mas justamente, né, tem vários momentos ela se acende, cresce, então às vezes dou umas assopradinhas para ela diminuir, porque é exatamente isso, é o momento. Uma das coisas que o meu maior aprendizado foi conseguir fazer a leitura do momento. Que é a leitura do cenário, o desenvolvimento de cenário. Então hoje eu não consigo, nunca me arrependi, né? Em momento algum me arrependi, isso eu posso dizer com toda clareza e certeza, porque eu fui realista e eu não fui contra nada. Né? Você não nada foi assim contra que a eu sua julgasse. natureza, né? Não fui contra a minha natureza, exatamente. Eu gosto E por eu muito. ter seguido a racionalidade naquele momento, não, né, evitamos qualquer erro que poderia ocorrer. Então eu digo assim que nesse momento a racionalidade foi a chave desse sucesso que eu tenho hoje como profissional, no local, no contexto onde eu estou, e como hoje o café também está. Então foi bem nesse sentido. Foi bom para vocês dois. Foi bom para o café, porque encontrou uma nova forma de viver, e foi bom para você, que a partir desse aprendizado tá aqui hoje vivendo outras experiências, né? Tem uma frase do Sêneca, que é um filósofo, que ele diz que não existe felicidade longe da própria natureza. Que por mais que os outros falem, etc., quando você sente que está respeitando a sua essência, que você está sendo fiel a você mesmo, a sua verdade, isso vai ser a felicidade. Então, existem pessoas que não são tão racionais como você. Quando você acionou a racionalidade e está tranquilo com a sua decisão, é porque essa é a sua natureza. Então, você está, né, respeitando a sua verdade. Tem pessoas, talvez que estejam nos assistindo, que não tenham uma racionalidade como característica. Talvez tenha uma característica mais impulsiva ou um pouco mais ideológica, né, de sonho, e que realmente ouviria os 95%, 98% que segue o sonho. E tá tudo bem, né? A história do Marcelo não é a história de todo mundo. Mas o planejamento foi uma ferramenta que o Marcelo utilizou para tomar essa decisão. Talvez você use essa ferramenta para tomar outras decisões. Talvez se você tivesse continuado lá com outro formato, também daria certo, né? E isso que eu acho importante. A gente, às vezes as pessoas se inspiram nas histórias dos outros e acham que, não, então tá bom. Então eu ouvi o Marcelo falar, eu também vou fechar meu café. Não, é importante a gente dizer isso, né, Marcelo? Porque são histórias diferentes, de pessoas diferentes. E o importante é isso, o que você aprende. Em todas as situações,
Se tivesse ficado lá, né, no café em Porto Alegre, você não estaria, provavelmente não estaria hoje em Balneário Camboriú, trabalhando com consultoria, professor da FGV, fazendo doutorado na ESAG. Você estaria em uma outra vida paralela que não sabemos qual Bem é, isso. né? Então isso também faz parte da nossa construção. E o planejamento estratégico, ele precisa considerar o histórico também. Então, quando a gente vai Sim. definir um objetivo, um posicionamento, nós precisamos olhar quem é essa empresa, o que ela já fez até aqui, quem que ela já atendeu até aqui, o que funcionou. Então, eu gosto de trazer um questionamento, né? O que até hoje eu fiz, que eu preciso continuar a fazer, porque está funcionando. O que eu Uhum. preciso parar de fazer, porque não está funcionando. E o que eu preciso começar a fazer, porque eu quero mais, né? O Einstein dizia que se a gente tiver o mesmo método, a gente vai chegar sempre no mesmo resultado. Ele falava isso em termos de pesquisa lá, da física, né? Mas isso funciona também para Uhum, mas administração. Se é. você segue a mesma coisa, você vai chegar no mesmo lugar. Então, tem coisas novas que você precisa fazer. Às vezes é um novo Uhum. posicionamento. Então, eu queria falar um pouquinho sobre posicionamento para a gente, né, encaminhar aqui o nosso planejamento. Uma vez que eu olho para o que eu já fiz, começo a questionar este cliente. Atendo esse perfil de cliente, tenho esse perfil de público, esse perfil de produto, é esse serviço que eu ofereço. O que ele está me trazendo de resultado? Qual é a margem que eu obtenho com isso? Então, gente, não dá para não falar de Uhum. finanças empresariais. Uhum. Inclusive, essa semana a gente ficou sexta e segunda gravando os novos módulos dos nossos cursos online. Tem módulos e cursos já no link da bio, se você quiser. Tem planejamento estratégico completo. Mas Maravilhoso. a gente estava gravando novos módulos e incluímos o módulo de marketing, vendas e finanças descomplicadas. E eu não falava de finanças antes, sempre dentro de planejamento, né? Mas aí é algo que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, muitos empresários estão precisando entender mais sobre finanças. Então, Uhum. no planejamento, a gente precisa considerar isso, né? A sua decisão foi uma decisão despertada pelo financeiro. Se não tivesse de olho no faturamento, Exatamente. talvez ficasse até hoje ainda pagando uma dívida. Porque Sem o dúvida. se antecipar, né? Então, o que é o posicionamento? É você definir em qual lugar do mercado, para quem e como você vai Uhum. vender. A gente falou disso numa live na semana passada, eu acho, semana retrasada, aqui do Semana Café retrasada. Retrasada. Tá lá no YouTube, se você perdeu alguma das nossas lives, Alice Castro Performance de Excelência lá no YouTube. Mas a gente falou um pouquinho de posicionamento, mas lá da parte de mercado. E agora a gente vai falar Uhum. de opções de posicionamento como estratégia. Então, Exato. vamos lá, Marcelo, me conte sobre Só, posicionamento. só para finalizar aquela chave, tu colocou uma questão muito importante, já linkando com esse posicionamento. O que fez garantir que a gente obtivesse resultados bons nesses 4 anos que tiveram, não foi porque eu agi com racionalidade, foi porque eu usei as ferramentas estratégicas necessárias. Então, não é porque o Marcelo encerrou o negócio, vendeu 50%, que também vamos fazer isso. Não. É porque as estratégias, as análises do cenário nos direcionaram para isso. Aí eu usei da racionalidade justamente para Uhum. focar nesse resultado que a ferramenta me proporcionou. Que eram as E oportunidades que tinha justamente, naquela época, né? Você tinha uma exatamente, que oportunidade era de as se manter oportunidades. 50%, de mudar de cidade. Tá? Sim, bem, exatamente isso. Mas, justamente, usei da racionalidade para não ter essa interferência, porque era o meu sonho, era o meu negócio, era o meu sonho da minha vida, fiz a graduação para isso, tudo mais. E justamente quando a gente fez essa venda, a gente teve que definir o nosso novo posicionamento. Então, mais uma vez, analisamos. Porque em Porto Alegre a gente tinha um posicionamento de diferenciação. Né? Às vezes o Porter, Uhum. né, o mestre, nosso mestre dos mestres, ele diz que nós temos dois tipos de posicionamentos, o de diferenciação e o de liderança em custo. O de diferenciação, rapidamente, né, agora para a parte professoral, o de diferenciação nos auxilia a nos diferenciar pelo nosso produto. Então a gente, né, foca na qualidade, no diferencial do produto, em usar matérias-primas com maior qualidade, e automaticamente isso já gera, né, muitas vezes, um produto com um valor superior. Mas automaticamente, por a gente ter um produto com uma qualidade maior, a gente também consegue ter uma margem de lucro maior. É um perfil, um público de mercado que a gente foca.
Agora, a outra estratégia é a estratégia de liderança em custo, que é onde a gente justamente vai ganhar o mercado oferecendo um produto pelo menor valor, mas isso não quer dizer que ele não tem qualidade. É qualidade, mas atrelado a um baixo custo. Então, Por quando eu causa tinha o da meu café em escala, Porto né? Do Alegre, volume. exatamente, por causa do Essa. volume. Quando eu tinha em Porto Alegre o meu café, a nossa estratégia era de posicionamento. Usar matérias-primas de altíssima qualidade, focar num processo bem artesanal, né, lento, produção em pequena escala, justamente para ganhar no valor agregado que a gente conseguia gerar para esse produto. E Sim. justamente a gente viu que, para esse público que a gente estava, o ideal era uma estratégia de liderança em custo, que era Quer tentar dizer, tinha que reduzir, se a mudar gente tudo. mudar completamente a Mudar estratégia, a tudo. concepção do nosso negócio. Então, usar matérias-primas com valores menores, garantindo a qualidade e aumentar a escala de produção. Então, nesse novo café, a partir do momento que a gente fez a venda, foi essa estratégia que a gente usou. Tentar por quê? Analisando o contexto da nova cidade, analisando a concorrência, analisando os fornecedores que estavam naquela região, por ser uma região bem afastada, quase na fronteira com o Uruguai, então tem que analisar tudo isso. Então, o que a gente Sim. observou? Para aquela região, a gente iria conseguir se diferenciar com a nossa qualidade, que a gente consegue colocar no produto, independente da matéria-prima que a gente utiliza, porque a Aham. gente tem todo um processo de produção, né, específico, muito bem planejado, muito bem montado, né, agora puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado. Olha o bolo que ele fez para Mas, comer sozinho, gente. Perceba a bolinho, ó, qualidade bolo integral, sem gordura, mínimo de para comer açúcar, sozinho não, em a plena gente... quarentena. Então dá para entender o nível da people aí. Então tem É. todo esse processo. Então a gente, dominando o processo de produção, a gente consegue garantir uma qualidade. Então o que a gente pensou? Vamos justamente tentar diminuir o máximo possível do nosso custo, porque daí a gente ganha nessa liderança em custo. Ou seja, nós temos um produto extremamente acessível e a nossa qualidade, a qualidade que a gente entrega é muito maior do que o valor cobrado. Você tem Então, isso a gente diferenciais sem necessariamente agregar financeiramente valores nisso, né? Uhum, Então, isso é muito importante. O exatamente. Porter, quando ele traz, são dois posicionamentos e um terceiro que é vinculado ao público específico, né? Então, você pode ter liderança em custo, que é quando você entende de processo. Então, aqui, gente, é muito importante. Só pode ser líder em custo quem tem processo estruturado, bala, de verdade, assim, redondinho. Por quê? Como é que Uhum, você vai ser líder em custo se você não conhece bem seus exatamente. ingredientes, Matéria-prima. se você não tem uma ficha técnica, no teu caso, né, de um café, Uhum, de gastronomia, se não tem uma ficha técnica específica, não tem como ser líder em custo se você não entende de processo produtivo. Então tem muita gente que se posiciona e se ferra, porque isso no mercado, porque é um mercado de posicionamento de custo, é o determinante na escolha, muitas vezes. E aí você vai brigar por presentes e você não vai ter uhum. margem e nem escala, porque se perdeu no processo. Então, essa virada de chave que o Marcelo teve que dar, de sair do posicionamento de diferenciação, em que é importante conhecer processos também, mas você tem elementos chaves de diferenciação e o cliente Uhum. paga mais por isso, então é o que hoje se fala muito de gourmetizar, né? Você tem uma coisa Exatamente. gourmet, fina, ai, o café peneirado não sei o quê, fervido não sei quantos Uhum. graus, e Coado. tá, 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 tá. Uhum. Lindo, maravilhoso, mas tem público para isso, tem lugar para isso e é uma Uhum. escolha. Quando você faz uma outra escolha para concorrer com outros, em outros públicos, é muito importante conhecer, senão tem, troca os pés pelas mãos. Então é por isso que é importante a gente estudar, né? Estudar as Uhum. possibilidades, porque tem gente que fala assim, ah, eu fiz aqui, mas cada empresa faz a sua estratégia do zero. Gente, não é do zero, gente, a gente estuda. O Porter, em 1970, ele propôs esses três tipos de estratégia. Oi, agora voltou. Voltou. Voltou, voltou. Então, sim, né, a Dai está colocando ali A grandes Daia. players, Uhum. né, o Starbucks. Starbucks e outros, porque é isso. Então a gente tem estratégias clássicas já determinadas que podem te ajudar a pensar o teu negócio e ali ele já tem toda uma estrutura
que é uma proposta de ação, Uhum. né? Então você não precisa inventar a roda, essa é a questão. Vi o cenário, fiquei com medo, o que Exatamente. que eu faço? Vai pesquisar, vê opções. Eu tenho um cliente aqui em Floripa que ele foi fazer um intercâmbio, e aí no intercâmbio ele trabalhou como repositor de um tipo de café e lanchonete diferente, que não tinha aqui, ele foi para Londres. E aí quando ele voltou do intercâmbio, ele falou, meu, isso é uma ideia de negócio. Daí ele construiu uma Uhum. proposta de negócio, fez o TCC dele da faculdade nessa, e abriu esse novo negócio inspirado e onde ele trabalhou lá, só que é brasileirado, né? Então ele deu todo um jeito e tal, mas ele é que a Todo um gente fala de toque. modelar o negócio, né? Ele criou um modelo baseado numa experiência que ele teve como repositor, ou seja, ele viu operacionalmente como funcionava a empresa, e aqui Uhum. ele fez outros estudos, aí conseguiu um sócio do ramo que entendia o cliente, e eles abriram um negócio que agora eles estão, eu acho que já com umas 8 ou 9 filiais, e enfim, está crescendo o negócio que Uhum. foi inspirado numa experiência que ele bateu o coração e falou, pô, isso aqui é legal, eu gostaria de fazer isso no Brasil, pá, então a gente pode, né, se inspirar, porque são modelos de negócio, estratégias que já vêm também prontas. E tá tudo bem você se inspirar nisso. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, não é Uhum. uma cópia, uma espionagem. É uma inspiração para você reposicionar, talvez, e repensar ideias do teu E negócio. uma dúvida, Alice, que eu acho que pode surgir é justamente em qual momento que eu descubro qual estratégia que a gente tem que seguir, né? Ok, não vamos reinventar a roda, então se eu tenho essas duas estratégias principais, qual seguir? Aí a gente volta lá para a análise do nosso ambiente, no ambiente externo, onde a gente analisa o que os concorrentes estão fazendo, onde a gente analisa quais são os fornecedores que eu tenho, e aí a gente identifica de que forma que a gente pode, exatamente. A gente volta lá para a nossa análise SWOT, onde a gente identifica, né? Quais são as oportunidades que o mercado está me oferecendo? Será que o mercado está pedindo um produto Sim. diferenciado pela sua qualidade? Ou será que ele está pedindo. Será que o mercado está pedindo um Starbucks? Ou será que o mercado está pedindo um Três Corações? Né? Que é A exatamente casa do isso. pão Então, de se eu queijo. tenho se eu tenho, se na região onde eu tô não tem nenhuma cafeteria estilo Starbucks, opa, talvez seja uma oportunidade, mas será que eu tenho público também para tal, para pagar R$ 20 em um café? Então são essas Pesquisa. análises que a gente tem que fazer. Pesquisa. Pesquisa. Não dá para fazer estratégia sentado numa mesa, imaginando as coisas. A gente precisa pesquisar, mudar, ó, a Dai tá colocando aqui, Uhum. né? Mudar seu planejamento fundamental para transformar a mentalidade também. E essa Uhum. questão, né? Público, produto. A gente não faz uma empresa para gente. Eu acho que isso é o maior Uhum. recado do planejamento estratégico. Esquece A a tua mudança da vaidade. mentalidade que nem a Daya colocou ali, É, né? Esquece a tua vaidade. Ai, o meu sonho sempre foi ter uma sapataria. Legal, mas você vai ter a sapataria que as pessoas estão dispostas a comprar, que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, Uhum. claro que tem de você, o empresário, ele tem essa oportunidade, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, de você Do ter uma empreendedorismo, empresa né? que te reflete, né? Que É reflete. você, Como diz aham. o Marcelo Germano entrou aqui, e ele fala muito que a empresa é o reflexo do dono. Então você vai ter um filhinho que é a sua cara, que é a empresa. Mas você precisa ter essa humildade e reconhecer que às vezes você precisa moldar esse filho ao que as outras pessoas estão querendo. Exatamente. Senão você vai ter um sonho de empresa que não paga as contas, que não prospera, Uhum. ou que só você gosta dela. É tipo aqueles planos de negócio que a gente vê e fala assim, quem que ia comprar aqui? Nem a mãe do cara compraria, né? Então, assim, pô, assim, por favor, né? Vamos viver essa realidade. Um negócio, ele tem que funcionar. E para ele funcionar, ele tem que ter cliente. Quando eu fui abrir a Exato. minha empresa, há muitos anos atrás, eu fui, olha, eu tava terminando o mestrado em administração, formada em administração, já trabalhava com modelo de excelência e atendimento a empresários há 5 anos, mas bateu um frio na barriga e eu fui no Sebrae quando eu fui abrir minha primeira empresa. Aliás, Sebrae, ótimo, maravilhoso. 2 da tarde, aproveitar para fazer um convite. 2 da tarde, o perfil do Sebrae Santa Catarina vai estar com o nosso cliente, amigão, o Luiz Gustavo, da agência Mito, falando sobre marketing digital. Então, acabou nossa live aqui, você Boa. já corre lá no Sebrae, que vai estar muito bom.
Mas aí eu fui no Sebrae. E aí eu cheguei lá no atendimento do Sebrae e falei, olha, eu, né, entendo, tenho um plano de negócio e, né, fui toda na cartilinha para abrir a empresa, eu e a minha sócia. E só que eu tô um pouco assim, eu não sei, né, o que eu preciso, se eu vou primeiro na junta, se eu procuro primeiro o contador, não sei o que eu faço. Aí o atendente lá, o consultor do Sebrae, virou para mim e falou: olha, para você abrir uma empresa, você precisa de três coisas. Aí eu já peguei o caderninho, o bloquinho, né, todo o CDF. Aí ele, você precisa de cliente. Aí eu anotei cliente. Segunda coisa, cliente. E a terceira coisa, cliente. Cliente. Aí eu olhei pra cara dele assim, você tá de brincadeira comigo? Oi? Aí ele falou: não tem empresa que dê certo se não tem quem pague a conta. Então não adianta ter plano de negócio, ter planejamento, se você não tem clareza do seu cliente. Comece por aí. Aí eu falei: é verdade, né, gente? Que coisa, não? E realmente, assim, eu tinha um sonho, eu e ela, a gente queria fazer muita coisa, mas a gente não tinha feito nenhum teste de mercado, a gente não tinha pensado num produto muito nítido para entregar para o cliente, a Uhum. gente não tinha um prospect, uma persona definida, a gente tinha um modelo de negócio. Ah, eu acho que eu Uhum. faço isso bem, eu vou querer fazer e as pessoas vão querer comprar, porque quem não vai querer comprar? E aí, quando ele falou isso, eu falei, gente, realmente eu não tenho um cliente, assim, tipo, que é a pessoa que fala assim, não, não, vai lá, eu só preciso de um CNPJ para fazer o contrato, quero te contratar. Eu não tinha feito essa prospecção, nem nada. Então, isso é muito importante. O posicionamento não é um posicionamento que você faz sozinho, né? Por mais que você precisa Uhum. respeitar a sua natureza, a sua verdade, tem que ser uma coisa que as pessoas paguem, né? Tem que ter Exato. cliente, cliente, cliente. E aí, Por meio da sua essência, você tem que encontrar alternativa para atender essa necessidade do cliente. Então, exatamente. eu acho que esse é o principal caminho, né? Mas também não adianta eu ter cliente se a gente não tem um planejamento, um método de trabalho, É. porque não adianta eu captar o cliente e não E entregar. não saber o que Então, fazer, né? são duas coisas que elas precisam caminhar juntas, né? Primeira coisa, o planejamento ele vai ser definido conforme as necessidades do cliente, que foi que a gente comentou lá no reposicionamento, né? Uhum. Na nossa primeira live há 3 semanas atrás. Que é exatamente isso. O que o nosso cliente precisa? Né? Qual que é a sua principal necessidade? Quem é, primeiramente, o nosso cliente? E a Sim. partir daí, conforme o contexto que esse cliente pertence, conforme o contexto qual nós pertencemos, a nossa empresa pertence, é que a gente vai conseguir fazer toda a definição de planejamento, objetivos, metas, planos de ação, e aí sim conseguir entregar o nosso produto, né? É isso aí. A gente está chegando ao fim e para, né, sintetizar, faça uma análise de cenários. Pense no posicionamento, qual é o tipo de cliente, como você vai se estruturar para atender esse cliente. Escreva isso, meta na parede, fica olhando para ela e Uhum. levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar. Não pendura no quadrinho para as pessoas olharem e falar, ah, sei coisa da direção. Ou não salva só em PDF e deixa lá na pastinha não bonitinha. Não, é todo dia, é que nem eles, é na parede, meta na parede, planejamento na parede. Pé no chão Repetindo, e né? vão Quem não é trabalhando. visto não é lembrado. O planejamento que não é visto não é realizado. É isso Então, aí. E se você que tem equipe, né, envolva a equipe desde a definição até o acompanhamento e fica de uhum, olho nessa entrega também. Se não fiz lá o objetivo, nunca mais vi se atingimos ou não, você vai perder credibilidade e daqui a pouco ninguém mais vai querer acreditar nas metas. Então a gente precisa acompanhar. Marcelo, exatamente. obrigada por compartilhar a sua história, né, de como a estratégia te Imagina. ajudou. E semana que vem tem mais Café com Excelência. Se vocês tiverem sugestões de Agora